não perde pessoas. São as pessoas que perdem ele. Grava essa frase. Amém? Então, eu quero dizer, Pastor Vômen, é uma alegria, uma honra muito grande em estar recebendo o pastor hoje aqui, na Gileade, a pastora Aline também. Nós temos um carinho, uma admiração muito grande por vocês, viu? Deixe o Espírito Santo de Deus conduzir a vida de vocês. Fiquem em paz. Diga para eles, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, senhor. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Abra comigo a palavra de Deus no capítulo 22 de Gênesis, uma passagem muito conhecida do povo de Deus, amém, mas que há algo de Deus para nós nessa noite. A partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, a seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o cordeiro, e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite, pela oportunidade, pelo privilégio de estar na tua casa, de ministrar ao teu povo nesta noite, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, e que a tua palavra, Senhor, transforme vidas nessa noite, e que assim o teu nome, Senhor, acima de todas as coisas, seja glorificado. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que tudo que o teu povo está pedindo, está buscando, que o teu Espírito nesta noite conceda, e o teu nome seja glorificado neste lugar, ó Pai, e que a tua bênção seja sobre este povo, em nome de Jesus. Amém? Eu creio que se você tem mais de 6 meses ou 1 ano de crente, você provavelmente já leu essa passagem de Abraão. É uma passagem muito bonita, muito diferente, né? Porque Abraão teve a promessa do filho, Deus deu o filho a ele, e aí num belo dia Deus chega para Abraão e fala assim, olha aqui, eu quero que você vá ao monte de Moriá, pelas montanhas de Moriá, para você oferecer o seu filho. E Abraão, pela sua obediência, foi, né? E levou consigo 3 dias de caminhada. Agora vamos
para o que eu queria trazer. Versículo 5. Disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Há coisas na sua vida que as pessoas vão te acompanhar até um ponto. Você tem amigos, companheiros, eles vão caminhar com você até um ponto. Na hora da adoração, na hora do sacrifício, quem vai passar é você. E Abraão e Isaac caminharam. Agora o que define a vida de Abraão é isso aqui, irmãos. E Abraão tomou a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na mão e foram juntos. Isaac pergunta para Abraão, seu pai: Senhor, meu pai, onde está o cordeiro? Aí vem a fé do pai. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Abraão sabia o que ele estava indo fazer, mas ele já falou com os moços antes: vocês ficam aqui que eu e o menino nós vamos subir, vamos adorar e iremos regressar a vós. Mesmo ele sabendo do que ele iria fazer, ele tinha fé que a promessa que Deus fez anos atrás não iria cair por terra. Não importa o que ele não imaginava o que Deus podia, ele sabia que ele tinha uma promessa. E ele estava firme nessa promessa. Ele ia sacrificar o seu filho, mas eles iam retornar aos seus moços, porque eles tinham fé no Senhor. Amém? Agora, uma outra coisa que me chama a atenção é a obediência de Isaac. A importância de você criar seu filho e a sua filha na presença do Senhor. Isaac não questionou. Isaac simplesmente aceitou. Alguém tem dúvida disso? Porque os teólogos creem que Isaac já era um adolescente, um jovem de 16, 17 anos talvez. Ele aceitou ser colocado em cima do altar. E Abraão estendeu a sua mão. Abraão estendeu a sua mão para pegar o cutelo. Não que estendeu, não. Para pegar, e Deus travou. Mas antes disso, olha o que a palavra fala. Versículo 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Agora, o que eu vim fazer aqui nessa noite, trazer essa mensagem para você. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. A coisa mais importante que você vai levar daqui hoje é você chegar no lugar onde Deus havia determinado. Porque nós temos esse defeito de o alvo é essa cadeira. O lugar que Deus determinou é ali. Mas eu chego até aqui. Eu não vou mais não. Para quê? Eu não vou dar 7 mergulhos não. Para quê? Desisto no 6º. Eu não vou caminhar 7 vezes em volta da cidade de Jericó. Eu vou parar na 5ª vez. No lugar onde Deus havia determinado. O que estava lá no lugar que Deus tinha determinado? O substituto de Isaac. O cordeiro do sacrifício. Se Abraão não fosse fiel a Deus e não obedecesse na letra, ele tinha matado o filho dele. Mas porque ele foi ao lugar que Deus havia determinado, eu dou esse exemplo. Vamos dizer, Abraão e Isaac caminhando aqui, em direção aqui. O anjo vindo do outro lado com o cordeiro. O anjo já sabia onde estava. O anjo sabia o lugar que era. Vai e colocou o cordeiro aqui. E o lugar que Deus determinou foi aqui. E Abraão foi ao lugar que Deus determinou. E antes que ele tocasse Isaac, Deus abriu os olhos dele e viu o substituto para Isaac. O substituto, o sacrifício, a bênção, a promessa, está no lugar onde Deus determinou.
Irmãos, em nome de Jesus, eu te peço nesta noite, eu não congrego aqui, eu moro em Apó, porque nós não moramos em Clermont. A última vez que eu trabalhei aqui foi em 2003 ou 2004, não sei, aqui na 192. Essa área, eu quase não venho aqui, mas eu vim aqui essa noite para te dizer isso. Não desista de chegar no lugar que Deus determinou para você, porque onde Deus determinou, há vitória. Jeová Jirê, que diz aqui, Deus proverá para si o cordeiro, Deus proverá a solução, Deus proverá a bênção, Deus proverá a salvação, a cura, o trabalho, a salvação do seu filho, do seu pai, de sua mãe, do seu irmão, do seu marido, da sua esposa, seja lá o que você está orando, no lugar que Deus determinou, a bênção estará lá. Nós temos que seguir. Nós não podemos desistir pelo caminho. O nosso povo, bom, quando eu falo nosso povo, para quem não sabe, eu sou lá de Governador Valadares, Minas Gerais. Eu costumo dizer, aí ó, esse aí é dos meus. Sempre tem um, né? Eu vim para cá alguns meses atrás, né? E esses meses já vão lá para 39 anos já. Eu tinha cabelo e era magro, como dizia minha esposa. E olha o estado que eu estou hoje. Mas em todos esses anos, em toda a minha caminhada aqui, depois que nós nos casamos, nós nunca desistimos de um propósito, né? Que era aguardar a nossa bênção de legalidade. Ela demorou. Ela teve empecilho? Teve. Para vocês terem um exemplo, para vocês terem noção, okay, do que é persistir e aguardar, no ano que nós íamos fazer a nossa entrevista, que naquela época fazia entrevista, eles davam um carimbo no seu passaporte, e com aquele carimbo você estava, perdão da expressão, alforriado. Você estava livre. É como receber, tirar aquele peso da ilegalidade. Nós estávamos com tudo marcado para irmos, só que no dia 11 de setembro, teve os ataques nas torres e tudo foi parado. Nós tivemos culpa disso? Não. Mas nós seguimos. Nós continuamos na caminhada. Nós vimos o lugar de longe, mas nós continuamos na direção, até chegar o nosso dia. Irmão, se Deus fez para nós, Deus fará para você. Você crê nisso? Então não desista do seu chamado, da sua promessa, não desista daquilo que Deus te falou. Vá para o lugar onde Deus há determinado para a sua vida. Amém? Nunca desista da promessa de Deus para você. Havia um outro homem na palavra de Deus, lá em Mateus 26, o nosso irmão Pedro, né, o apóstolo Pedro. Até então, apenas um discípulo do Senhor. No versículo 69 diz assim, ora, Pedro estava, aqui Jesus já tinha sido preso, Jesus já tinha falado tudo que ia acontecer com ele, né? E, ora, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximou-se dele uma criada e disse, tu também estavas com Jesus o Galileu, mas ele negou diante de todos, não diante de uma, de todos ele negou, dizendo, não sei o que disses. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. E logo depois aproximou-se outros
os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhes dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro andou com Jesus por 3 anos. Alguns capítulos atrás, ele foi enviado, ele mais um. E quando eles voltaram, os 70 dias voltaram, eles falaram o quê? Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Senhor, em teu nome já ressuscitamos gente. Senhor, em teu nome o paralítico andou. Senhor, fizemos coisas tremendas em teu nome. Por 3 anos Pedro andou com Jesus. Quando Jesus foi preso, ele simplesmente, não sei a circunstância da hora, ele negou a Jesus. E no final, quando o galo canta, ele sai chorando amargamente, porque ele lembrou do que Jesus disse. Ele deve ter se sentido o pior dos seres humanos, porque ele, irmãos, lá em Marcos diz que ele, João diz que ele cortou a orelha do criado, do sacerdote. Diz que ele tomou a espada para, e Pedro fez aquele estardalhaço todo. Mas na hora da prova, ele negou a Jesus. E chorou amargamente. Mas Jesus, o bonito do Senhor, é que Ele não desiste. Ele não desiste de nós. Senhor, Ele vem até onde nós estamos para nos trazer de volta. O Senhor, o amor de Jesus é uma coisa tão grande que às vezes a gente não entende. Como que pode simplesmente uma música, tão lindo o louvor da igreja de vocês estão de parabéns. Esse grupo cantar e o céu abrir. Como que pode isso? Como que se explica isso? Uma música que a gente pode ouvir várias vezes, a palavra que lemos todos os dias, e alguém diferente, ou você escuta e Deus abre o céu e vem até aqui para tocar o seu coração, porque Ele te ama, porque Ele não desistiu de você, porque Ele ainda tem algo para você. E Pedro deve ter se sentido o pior dos seres humanos, saiu para chorar amargamente, e ao 3º dia, quando Jesus ressuscitou, lá no capítulo 16 de Marcos, no versículo, vamos começar, no versículo 3, vamos no primeiro, o que tem? E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. 16:2 agora. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e ela era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem sentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, olha o que o anjo fala. Mas ide, dizei a seus discípulos e a quem? Dizeis aos discípulos e a quem? Pedro. Quem? Pedro. 3 vezes Pedro negou a Jesus. E Jesus sabia o estado emocional que Pedro estava. Ele chamou Pedro pelo nome. Vai e diz aos discípulos e a Pedro.
que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Jesus chamou Pedro pelo nome, porque Jesus não tinha desistido dele. E por Jesus não ter desistido de Pedro, sabe o que Pedro fez na primeira vez que ele abriu a boca, depois que ele recebeu o Pentecostes, foi batizado com o Espírito Santo? Atos capítulo 2, versículo 38, diz assim: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a tua palavra, e naquele dia agregaram-se quase o quê? 3.000 almas na primeira mensagem que o homem entregou. Sabe por que Pedro fez isso? Porque Jesus não desistiu dele. Se Jesus não desistiu de um homem áspero, violento, né, porque cortou a orelha do outro, impulsivo, Jesus não desistiu dele, e foi aonde Pedro estava para trazê-lo de volta. Quanto mais ele irá fazer por nós e por você, meu irmão. Irmãos, eu quero te dizer nessa noite, não desista da promessa que Deus fez na sua vida. Não há circunstância nesse mundo que pode fazer você desistir. Pastor, você não sabe o que eu passo. Realmente eu não sei. Não sei, irmão. Sabe quem sabe? O Senhor sabe. Pastor, minha luta é muito grande. Talvez. Mas eu quero te dizer algo. Tem alguém sofrendo mais do que você. Não entre no erro de comparar sofrimento, de comparar luta. Não entre nesse erro. A vida, a nossa caminhada, como Abraão fez, ele caminhou com os moços até um certo ponto, mas na hora de chegar no lugar de tratamento, só foi ele e o seu filho. Quando Deus quiser tratar, vá para o lugar onde Deus indicou. Vá para o lugar onde Deus determinou. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, não pare na metade do caminho. Não desista. Sabe por que eu estou falando isso? Eu e a minha esposa, nós somos casados há 32 anos. Amém? Glória a Deus. É como eu falo, eu era magro e tinha cabelo. Olha como é que minha mulher está bonita. O que elas fazem com a gente? E quando nós casamos, Deus fez uma promessa para nós. E eu vou chamar minha esposa agora para ela contar esse testemunho. Amém? Irmãos, que Deus abençoe e que a graça de Deus seja sobre a vossa vida. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, dentro do que o meu esposo falou, quando nós casamos, eu tinha 17 anos. Eu era bem nova, né? Faltava 2 meses para mim fazer 18. E quando eu casei, as minhas 2 irmãs mais velhas, nós somos 4 meninas. As minhas irmãs mais velhas são gêmeas, eu e a mais nova. E as minhas 2 irmãs mais velhas estavam grávidas no dia do meu aniversário, do meu casamento, do nosso casamento. E assim, a nossa família, ninguém tinha problema nunca tinha ouvido falar, ninguém tinha problema de ter filho, de engravidar, problema de saúde, nada disso. Minha mãe não teve problema nenhum, minhas irmãs, as 2, né, grávidas. Então, eu nunca imaginava que eu poderia ter um problema, nem passava pela minha cabeça. E a gente tinha 8 meses de casado, Deus usou uma irmã na igreja, ela falou assim, que Deus tinha mandado ela dizer pra gente que para eu ser mãe, eu ia ter que confiar somente no Senhor. Então, assim, na época, a gente não tinha, era nova, não tinha condição financeira, eu imaginava que era isso, né, que eu não ia ter que mesmo.
E depois de 1 ano de casado, a gente começou a tentar. E eu comecei a tentar para engravidar, e era 1 mês, 2 meses, 3 meses, foi passando, e eu não conseguia engravidar. E eu tinha muitas dores, e aí comecei a ir no médico, e passou 1 ano, e eu lembro assim, que demorou um pouco, mas um dia eu falei para o meu esposo, Deus falou que a gente ia ter que confiar somente nele. E aí eu fui no médico, e o médico falou que eu tinha um problema que se chama endometriose. E quem tem esse problema é praticamente impossível você engravidar. É só milagre mesmo. E ninguém na família tinha, então, tipo, né? E a gente começou a orar, começou a crer na promessa que Deus tinha para a nossa vida. E aí o médico falou assim, nós vamos ter que fazer uma cirurgia, porque eu tinha muitas dores, e ele falou assim, e quando fizer essa cirurgia, que entrar e limpar todo o seu útero, vai ser a oportunidade que você vai ter de ficar grávida. É a única chance que você tem. E eu precisava fazer a cirurgia por causa das dores. Na verdade, eu não estava nem naquele momento imaginando, né, gravidez. A dor era muita. E aí, irmãos, nosso filho esse ano vai fazer 30 anos, então foi 30 anos atrás. E aí, naquela época, antes de fazer cirurgia, você tinha que ir no hospital para fazer o pré-operativo. Hoje em dia, eles mandam, né, você faz o exame de sangue, faz as coisas, tudo não precisa. Tinha que ir no hospital. Então, fui no hospital, fizeram o exame de sangue, viram tudo, estava tudo certo, cirurgia na próxima sexta-feira. Quando foi no domingo antes, no sábado antes, eu tive uma dor tão grande que eu gritava de dor. E aí, meu esposo ligou para o médico falou assim, eu vou mandar um remédio para a farmácia, ela vai dormir o dia inteiro, ela não vai acordar mais. Amanhã, quando ela acordar, você traz ela, segunda-feira. E, realmente, dormi o resto do dia. Segunda-feira, chegamos lá no médico, e o médico falou que só tinha 2 coisas que poderia ser. Uma, eu estaria grávida. Aí ele falou, mas isso a gente já sabe que é impossível, então descarta. E a outra, que um cisto no seu ovário que estourou. Mas, por lei, eu tenho que fazer o exame de gravidez. Então, eu vou fazer e depois eu falo o que vai ser o próximo passo. Fez, daqui a pouco ele volta. Ele volta e fala assim, você está grávida. Só que quando eu fui exatamente igual a vocês, me alegrar, ele falou, não se alegre, porque é quase que certo que a criança está nos tubos e a gente tem que tirar. E aí, nisso, mandaram chamar o meu esposo. Quando ele chegou no quarto, eu não parava, eu só chorava, não conseguia. Aí ele entrou e falou, o que está acontecendo? Eu falei, eu estou grávida. E ele, você está chorando? Não era isso que a gente, né, tanto queria? E eu expliquei para ele. Aí o médico falou assim, nós vamos esperar 2 dias e vocês vão voltar para fazer uma ultrassonografia. Daqui é direto para o hospital, para tirar. Porque, né, a gravidez no tubo corre risco de vida, tudo isso. Irmãos, esses 2 dias eu não orei tanto na minha vida, porque eu falava, Senhor, eu não podia ser mãe, agora eu estou grávida e a criança está nos tubos, coloca ele no útero, faz um milagre, né? E quando nós chegamos para fazer a ultrassonografia, faz lá todo o exame, não acha, né, o neném. Aí eu falei, já vai ficando aquele coração assim, né, querendo chorar. Aí ela falou, vai ter que fazer a ultrassonografia interna. E quando fizeram, o Tiago, que é o nosso filho, estava no útero. Amém? Irmãos, dali eu fui para a frente da mesa do médico. E ele falou, eu nunca vou esquecer essas palavras, ele falou assim, dê graças a Deus que você teve as dores para eu suspeitar gravidez. Porque os exames do hospital de sangue estão aqui, não mostram gravidez. Você não estava grávida no exame. E o laser da cirurgia ia matar ele antes de eu ter o tempo de salvar a vida do seu filho. Então, Deus permite. Às vezes nós passamos por situações e imaginamos, meu Deus, por quê? Só que Deus falou quando nós tínhamos 8 meses de casado que íamos ter que confiar nele. Deus não queria dividir a glória dele com a medicina. Não ia ser a cirurgia da endometriose que ia fazer. Foi Deus que fez o milagre. Eu conheço pessoas com esse problema que nunca foi mãe. Mas nós tivemos o Tiago, nosso primeiro filho. E logo depois, eu
não planejamos, né, a segunda gravidez, nem sabia que eu poderia ficar grávida, porque eu não tinha tido o meu ciclo. E então eu não sabia, eu era bem nova, fui mãe com 20 anos do Thiago, eu não sabia, né? E fiquei grávida da nossa filha, da Daniele. Só que, irmãos, no dia que eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu comecei a ter hemorragia. No mesmo dia, eu saí do médico e eu estava sozinha com o Thiago com 8 meses. Ele tinha só 8 meses, o Vômer estava... Nós morávamos em Jacksonville na época e o Vômer estava em New Jersey, numa conferência de pastores. Eu não tinha nem quem me levasse para o hospital, porque nós não tínhamos família perto. E aí ele pegou um voo de urgência, veio, fui buscar ele no aeroporto 1h da manhã, dali direto para o hospital, fizeram os exames, estava tudo bem com a criança, mas foi de cama 6 semanas para não perder a Daniele. E aí passamos por um tempo tranquilo, sem a gravidez normal, como a maioria das pessoas tem. E aí eu comecei a ter contração falsa. E aí foram mais 6 semanas de cama para a Daniele. Não perder, eu não vim muito nova, nascer prematura, aquilo tudo. E quando deu 35 semanas, eu fui para o hospital, porque eu não estava mais aguentando de dor e das contrações. E, irmãos, quando a enfermeira, eu não tem como explicar, quando a enfermeira colocou a agulha na minha veia, só para botar o soro, nós duas apagamos. O meu coração parou de bater e o da Daniele. E aí o Vômer disse que a enfermeira foi lá no alto-falante e falou: qualquer médico que estiver nesse hospital vem para o quarto tal. Quando ele olha, é o nosso quarto. Entra médico, entra enfermeira, foi uma confusão, uma coisa de doido. Daqui a pouco eles conseguiram me voltar. No que eles conseguiram me voltar, o médico gritou: prepara a mesa da cirurgia para ver se a gente consegue tirar a criança com vida. E aí, aquela loucura, daqui a pouco, e as 2 enfermeiras na minha barriga, fazendo o que elas tinham que fazer para ver se o coração da Daniele voltava a bater, e o coração da Daniele voltou. Aí o médico falou assim: ninguém toca nela até o médico dela chegar, que isso era 3 horas da manhã. O meu médico chegou 8 horas da manhã, ele induziu o parto, graças a Deus a Daniele nasceu, com 35 semanas, mas sem problema de saúde nenhum. Nada, perfeita. Amém? Então, prova você vai passar. Prova a gente passa, irmãos. Cada um passa de uma forma. Mas nós temos um Deus que, quando Ele faz uma promessa, Ele vai cumprir. O diabo lutou com a vida da Daniele desde o momento que eu descobri que ela estava grávida, tentando tirar a vida dela. Mas essa mesma irmã que Deus usou para falar que teríamos que confiar só nele, Deus usou ela para dizer que nós íamos ter um menino e uma menina. E aí Deus falou assim: só que fala para eles que tem que ser um atrás do outro, porque senão ela não vai conseguir ter mais de um filho. Eu não tinha ideia dos problemas que poderiam vir. Mas Deus já sabia, Ele alertou, como meu esposo pregou, Ele nos falou até onde tínhamos que ir. E nós fomos confiantes na promessa do Senhor. Amém? Nós fomos crendo no milagre. Nós fomos crendo que Deus era poderoso para fazer. E temos, né, os nossos filhos, que é o Thiago e a Daniele. Só que eles foram criados, irmãos, na igreja, todos os dias, desde de berço mesmo. Eu não venho de lar cristão, eu converti com 14 anos. O meu esposo, acho que a mesma idade também. Só que nossos filhos foram criados na igreja, foram criados no caminho do Senhor. Só que a Daniele, quando ela fez 18 anos, ela infelizmente se juntou com a amizade que não era cristã e ela saiu de casa. E quando ela saiu de casa, ela cortou todo o contato que você possa imaginar. Então, ela ficou fora de casa, ela saiu no dia 1º de março e ela voltou para casa dia 1º de dezembro. Desses 9 meses que ela ficou fora, 6 meses eu não sabia se ela estava viva. Eu não tinha um número de telefone. Todas as amigas que eu ia na casa, que eu batia na porta, não me falavam. Qualquer um que tentasse entrar em contato com ela bloqueava. No Facebook, no telefone. Então, assim, ela não queria, infelizmente, devido às amizades, foi o que aconteceu. E ela não queria
E eu passei por um momento muito difícil. Eu dormia chorando, eu acordava chorando, eu trabalhava chorando. Foram 3 meses assim. Os primeiros 3 meses eu não consegui reagir. Eu não conseguia ter força para lutar. Porque eu estava desistindo. Deus me deu, como é que eu vou desistir? Não. Então eu passei por aquela fase, por aquele momento que foi difícil, que parecia que não tinha solução, parecia que não tinha o que aconteceu. Mas ela era filha da promessa, ela era a filha do milagre. Ela não foi um por acaso, era só Deus que poderia ter feito para mim ser mãe. Então se ele fez é porque ele tinha um propósito na vida da Daniele. E não era nem diabo, nem nada que ia fazer ou impedir a bênção na nossa vida, na nossa família e da nossa filha. Então, eu comecei a fazer campanha. E eu fazia campanha. E toda sexta-feira eu ia para a campanha na igreja. E tudo que falavam para fazer, eu fazia. E ora, e ungia as roupas dela, e tudo. E aí, eu fazia. Eu entrava no quarto dela, eu ungia tudo quanto era roupa, eu ungia a cama, eu ungia... E aí... continuava, ia fazendo, e fui fazendo por meses, sem nenhum sinal de nada. Até que ela foi para a casa da minha irmã mais nova, finalmente, foi para a casa da minha irmã, e aí, pelo menos, eu sabia que ela estava viva, né? E aí, começamos na oração e tudo. E eu me lembro, irmãos, que nós fazíamos uma campanha, era um grupo de amigas, toda sexta-feira a gente ia para essa campanha na igreja, e... uma delas estava passando pelo mesmo problema que eu. Só que a filha dela saiu de casa antes da Daniele. E a gente saía da igreja, era sexta-feira, ia para o Olive Garden comer. Toda sexta, os garçons do Olive Garden já até conhecia a gente. Já chegava, já sabia o que a gente ia comer e tudo. E aí, um dia nós estávamos lá, ela estava sentada assim na mesa, na minha frente, e ela falou assim... Ah, Aline, desiste da Daniele. Eu já desisti da Bela. Já refiz o quarto dela, já tirei tudo, já fiz o quarto de visita. Não quer saber, não quer saber. Não quer, não vem. Você tem que move on, né? Tem que caminhar para frente. Aí eu falei assim, eu não vou desistir da minha filha. Eu já falei lá em casa, ninguém toca em nada no quarto dela. A Daniele vai voltar para casa. A Daniele vai voltar para o quarto dela. E eu não desisto da minha filha. Irmãos, Jesus não desistiu de Pedro. Não desista da sua promessa. Não desista. Irmãos, parece que foi até um teste. Uma semana depois dessa conversa, a Daniele ligou. Mãe, posso voltar para casa? E aí, eu falei, claro, filha. E ela estava com a minha irmã mais nova. Aí ela falou assim, mas eu combinei com a tia Amanda que eu vou passar o Natal com ela, então eu vou voltar depois, tá bom? Tá bom. Tudo bem. Ela nunca tinha passado o Natal longe da gente. Nunca. Então, ia ser a primeira vez. Mas eu já estava feliz que ela pediu para eu voltar para casa. E aí, quando passou uma semana... uns quase 10 dias que ela tinha feito esse primeiro telefonema, ela ligou de novo e falou, mãe, eu não quero esperar não, eu posso voltar agora? Você pode comprar minha passagem? E voltou, passou o aniversário do pai dela, porque o aniversário dele é dia 12 de dezembro, ela nunca tinha passado longe dele, então passou o aniversário com ele, passou o Natal, passou o Ano Novo, amém? E assim, irmãos, voltou para casa, voltou mundana, voltou. Mas nós oramos, nós buscamos, nós continuamos investindo e crendo no milagre. Amém? E hoje, o rapaz lá da mídia, joga a foto aqui, aquela primeira. Hoje, eu vou mostrar para vocês a família que o Senhor tem nos dado. Amém? Essa é a Daniele. E essas duas meninas são as nossas netinhas. A Ivy e a Eva, e ali o nosso filho com a esposa e os nossos 2 netinhos. Mas tá hoje, graças a Deus, na presença do Senhor, é mãe, né? Junto com a gente o tempo inteiro, vive mais lá em casa do que na casa dela, né? As meninas vivem com a gente direto. Então, assim, irmãos, nós combinamos assim
para falar para vocês, não desista da sua promessa. Olha o que Deus tinha para nós. Olha que família linda, nossos netos, não tem presente melhor do que esse. Ver nossos filhos na presença do Senhor, ver eles no caminho do Senhor, poder levar nossas netinhas para a igreja, servindo ao Senhor. Não desista da sua promessa. Se está difícil, irmão, você sabe o que? Quem é mãe aqui? Imagina 6 meses sem você saber se sua filha está viva. Irmãos, isso é a coisa assim, eu não consigo explicar para vocês a dor, a preocupação, o que é. Mas não desista, por mais difícil que esteja. Paga o preço, ore, continue insistindo, porque a vitória vai chegar. Amém? Não desista no meio do caminho, porque Deus tem vitória para você. Amém? Deus tem algo que você nem imagina. Eu jamais imaginaria isso aqui. Essas família linda, as nossas netas, os nossos netos, a família toda junta. Hoje nós compramos casa no mesmo condomínio, então eles moram 5 minutos da nossa casa. Ela chega em casa, a Ivy fala, posso ir para a casa da vovó? Que ela quer viver mais lá em casa que na casa dela. Mas eu teria a Ivy e a Eva se eu tivesse desistido da Daniele? Não. Não desista da sua promessa. Para você pode não ser um filho, para você pode ser o seu green card. Como meu marido falou, nós ficamos 17 anos ilegais. E quando caiu as torres, um processo que levava 6 meses, levou 4 anos. Mas não desista. Por mais que possa parecer impossível, não desista da promessa. Amém? É muita emoção. Nosso coração fica bem apertado.